uma mente, ele tem vontades, ele tem emoções, aleluia. De modo que as suas próprias ações refletem a sua personalidade, pois ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos repreende, ele nos controla, ele testifica e ele intercede por nós, amém? E ele também tem ciúmes de nós, amém? Aleluia, quando trocamos o lugar dele nas nossas vidas, ele também sente ciúmes de nós, amém? Então, o Espírito Santo é uma pessoa que tem um propósito conosco específico, com um relacionamento, amém? No livro de Gênesis 1 diz que no princípio, Gênesis 1 diz: no princípio a terra era sem forma e vazia, amém? E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, aleluia. Assim somos nós, mulheres, aleluia. Quando ainda não temos o Espírito Santo em nós, nós somos mulheres sem formas, mulheres vazias, aleluia. Mas quando ele chega, amém, eis que se cumpre o versículo 2 de Gênesis: haja luz, amém. Ele traz em nós forma, ele traz em nós forma, ele faz resplandecer em nós a luz, amém. Aleluia. Muita gente acredita que já tem a noção de como é arrendar uma casa, aleluia. Alguém uma vez já fez um contrato de arrendamento. E no contrato de arrendamento, às vezes é necessário um contrato. Não às vezes, é sempre necessário um contrato. E às vezes há algumas cláusulas a se cumprir diante desse contrato, amém? Normalmente o inquilino vai ver a casa, vai analisar como é que está o estado da casa, se está conforme ele quer. Caso não está conforme ele quer, ele vai querer fazer algumas alterações, amém? Às vezes ele vai ver a pintura: não, essa parede cinzenta para mim não, eu quero uma parede azul, amém? Esse chão não se identifica comigo, eu quero colocar um outro chão. Essa parede está ocupando muito espaço, eu quero partir essa parede, amém? Mas para que o inquilino faça essas obras na casa, é necessário que o proprietário tenha uma aceitação, amém? Que as cláusulas que o inquilino está a colocar, o proprietário deve ter uma aceitação, aleluia, só para assim assinarem um contrato, amém? Por vezes, há momentos que o proprietário da casa fica meio receoso para fazer o contrato, porque sabe que muitas das vezes as mudanças vão requerer gastos para ele, vão requerer custos. Às vezes pode ser pesada na mente dele, porque aí vai ser o melhor para ele, porque vão mudar a casa dele, amém? Então, para que o inquilino entre, é necessário que o proprietário da casa diga sim, aleluia. Quando o proprietário dizer sim e assinar o contrato, aí o inquilino vai poder entrar e fazer as mudanças necessárias que ele deve fazer, amém? Porque cada um de nós temos personalidades diferentes, temos vontades diferentes, amém? E não adianta só dizer sim, aleluia. Porque é necessário a confirmação de que você realmente entregou a casa. Vai ter que ceder as chaves da casa para o inquilino. E quando você ceder as chaves, você como proprietário deve se retirar da casa, para o inquilino habitar e fazer as mudanças necessárias, amém? Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Assim é conforme o Espírito Santo age nas nossas vidas. Ele vem com cláusulas. Ele vem com cláusulas. E é necessário que nós assinamos o contrato. Dissemos sim, eis-me aqui. Faça as mudanças necessárias. Parte o que tiver que partir. Muda o que tiver que mudar. Ergue o que tiver que erguer. Aleluia. Amém. E quando nós nos retiramos, nós conseguimos deixar com que Ele faça o trabalho dEle, com que Ele faça as mudanças deles. Essa é uma das primeiras evidências do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Porque quando o Espírito Santo chega, é necessário que aquilo que não é dele saia, para que Ele possa se manifestar
o lugar tem que estar árido. Amém? O lugar tem que estar árido, tem que estar vazio, não pode ter nada. Ele quando chega, assim como inclina, parte paredes, pinta, tira o chão. Ele chega, começa a tirar o medo, começa a tirar o rancor, começa a tirar a dor, começa a tirar a depressão, começa a tirar a fornicação, começa a tirar a masturbação, começa a fazer o seu trabalho de forma paulatina, até notar que o trabalho foi completo. Amém? Mas para isso é necessário lhe darmos lugar. Amém? Porque Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Amém? Aleluia. Dizer que a mulher de Deus, a mulher cheia do Espírito Santo não se corrompe. Amém? Porque o Espírito Santo não esforça. Ele não força o seu trabalho. Mas quando nós lhe colocamos em primeiro lugar, nós não fizemos esforço nenhum. Amém? Porque Ele faz o seu trabalho. Porque esse mesmo é o trabalho do Espírito Santo, nos moldar. Moldar o nosso caráter. Transformar a nossa maneira de viver. Há vezes que quando você recebe o Espírito Santo, pessoas testificam, sem você dizer que agora tu vives para Cristo. Dizem: mas tu eras muito abatida, agora tu és uma pessoa alegre. Porque o Espírito Santo é um espírito alegre. Não é espírito de medo. Não é espírito de angústia. Então isso também tira de nós. Porque é necessário que Ele se manifeste conforme Ele é. Na personalidade dEle. Amém? Dizer também que a mulher cheia do Espírito Santo não se vende. Amém? A mulher cheia do Espírito Santo não se corrompe. Porque no livro de João 1:3-6 diz que aquele que nasceu do Espírito, da carne é carne. E aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Então é impossível uma mulher do Espírito Santo se vender, se corromper. Porque o Espírito Santo não se corrompe. O Espírito Santo não se vende. Amém? Nós precisamos compreender o que nós carregamos. Amém? Precisamos compreender quem servimos, quem seguimos, quem carregamos. Aleluia. Nós servimos ao Pai. Aleluia. Seguimos ao Filho. E carregamos o Espírito Santo de Deus. Quando nós termos isso na nossa mente, aleluia, todos os caminhos nos indicam para a Trindade. Aleluia. Então há que ter uma mudança em nós e transformação em nós. Aleluia. Porque muitas das vezes, quando nós não deixamos o Espírito Santo agir em nós, existem muitas frustrações. Aleluia. Porque se o Espírito Santo não está a conduzir o barco, automaticamente tu estás a remar para uma maré errada. Amém? Tu estás a ir para um lado errado. Porque o Espírito Santo é que testifica em nós o nosso propósito aqui na terra. Amém? Aleluia. Bem, com o Espírito Santo, não devemos apenas nos fixar ou simplesmente permanecer num relacionamento. Aleluia. Devemos ir além do relacionamento. Amém? O relacionamento com o Espírito Santo testifica quem somos com Ele. Amém? Há quem tem a percepção de Deus, que Deus é o meu Pai. Deus é o Pai, é o nosso Pai. Amém? Isso ninguém pode reverter. Deus é o nosso Pai. Mas há quem tem uma percepção mais íntima de quem Deus é para ele. Amém? Porque eu com o meu Pai vou ter restrições em algumas conversas. Eu não vou conseguir me sentir totalmente à vontade para falar tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto com o meu Pai. Por mais que o meu Pai for aberto comigo, eu vou ter sempre consciência, é o meu Pai. O que é que Ele vai achar disso? Se eu lhe falar sobre isso. Amém? Mas quando já é alguém que nós temos uma comunhão, quando já é alguém que é o nosso amigo, alguém que nós confiamos, não, essa é a minha confidente, essa é a minha best. Tudo que tu estás a sentir, você sabe, eu vou nela, ela vai ter sempre uma palavra para mim.
Eu vou contar para ela e ela vai sempre me perceber, mesmo se eu ir várias vezes com a mesma situação, a chorar, ela vai me perceber. Amém? Assim devemos ser com o Espírito Santo. Além do relacionamento, devemos procurar ter uma relação íntima com Ele. Devemos procurar ter comunhão com Ele. Amém? A comunhão é o resultado de uma relação íntima com o Espírito Santo. Amém? Mas o relacionamento não substitui a comunhão. Aleluia. A comunhão é quando você percebe que Deus não é só meu Pai. Amém? Ele também é o meu consolador. Amém? Ele também pode se revelar a mim como Deus de cura. Amém? Ele também pode se revelar a mim como Deus que enxuga as minhas lágrimas. E assim o Espírito Santo. Ele não veio somente para convencer do pecado. Ele veio para acordar contigo. Ele veio para andar contigo. Ele veio para caminhar contigo. Ele veio para ouvir as tuas dores. Ele veio para ouvir as tuas necessidades. Ele veio como um confidente, um amigo. Aleluia. Por vezes nós negligenciamos a presença dele porque não temos a consciência de que estamos a carregar o Espírito Santo. Amém? E muitas das vezes as nossas atitudes abafam ele. Porque ele está lá. Ele já foi derramado em nós. Amém? Mas é necessário nós termos a consciência que eu carrego o Espírito Santo de Deus. Eu com o Espírito Santo sou uma só pessoa. Amém? Eu sou a habitação do Espírito Santo. Andar com consciência. Eu estou aí nesse lugar, mas eu sei que eu carrego a presença de Deus em mim. Ele fala. Ele toca. Ele me orienta. Amém? Porque por vezes invertemos os papéis. Aleluia. Estamos a dar lugar às pessoas quando é lugar do Espírito Santo. Amém? Estamos a colocar pessoas, coisas no lugar do Espírito Santo. E muitas das vezes quando isso acontece, acabamos por nos frustrar. Aleluia. Acabamos por nos frustrar. Acabamos por nem perceber a vontade de Deus. Aleluia. Porque quando você faz as coisas conforme tu queres, existem consequências. E depois vai aquela fase que você vai querer culpar Deus. Não é Deus. Ele já disponibilizou o Espírito Santo para te orientar. Para qualquer situação, qualquer área da nossa vida, o Espírito Santo está ali. Amém? Quanto mais dependente nos tornamos dele, mais ele revela-se a nós. Amém? Quanto mais você fala com ele, mais ele vai querer falar contigo. Quanto mais você lhe buscar, mais ele vai se revelar a ti. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais ele vai te revelar os mistérios da sua palavra. Aleluia. Mas para isso é necessário que nós lhe busquemos. Que nós lhe tenhamos como amigo, como companheiro. Porque muitas das vezes nós dizemos: Espírito Santo, tu és o meu companheiro. Mas não lhe tornamos companheiro na nossa jornada. Não lhe tornamos companheiro no nosso dia a dia. Amém? Às vezes lembramos de outras pessoas, de outras coisas, mas do Espírito Santo nos esquecemos. Amém? Eu entendo, às vezes, por causa da nossa correria, do nosso dia a dia, acabamos por deixar as coisas passarem. Mas quem já tem um hábito, quem já faz hábito, durante o dia vai ter um momento: ei, eu ainda não dei uma palavra para o Espírito Santo. Eu ainda não falei nada para o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo é o elo que temos com Deus. Amém? Se o Espírito Santo se esfria em nós, automaticamente a nossa relação com Deus está debilitada. Amém? Porque Ele é que nos dá sensibilidade para olhar para a grandeza de Deus, para nos manifestarmos como filhos de Deus. O Espírito Santo é que derrama em nós os dons, é que derrama em nós os frutos, que alguém vai olhar para ti e vai identificar: ei, eu sei quem é o pai dele, eu sei de quem ele é filho. Amém? Porque os frutos vão testificar. E quem testifica os frutos em nós? É o Espírito Santo. Amém?
Algo que às vezes acontece comigo, eu devido à correria, às vezes esqueço-me. Mas antes de dormir na minha oração, eu digo: Espírito Santo, sei que se calhar eu te fiz perguntas e não tive tempo de ficar em silêncio para responder. Mas eu vou dormir. Eu estou a dormir, mas o meu espírito está acordado. Continua a me ministrar. Amém? Porque há coisas que o Espírito Santo não vai falar no dia a dia por causa da nossa correria. Mas durante a noite, porque o Espírito não dorme. A nossa carne é que precisa de dormir. A nossa carne é que precisa de repouso. Amém? Mas o Espírito Santo está sempre acordado. E o nosso espírito também. E pela graça de Deus, o Espírito Santo já me ministrou durante o sono. Amém? Aleluia. O Espírito Santo vem fortalecer os pontos fracos na mulher. Amém? Amém. O Espírito Santo vem fortalecer os pontos fracos na mulher. Perdoam-me, homens, mas estamos no mês da mulher. Amém. Acredito que muitas de nós testificamos de que antes de recebermos o Espírito Santo em nossas vidas, existiam situações que nos desestabilizavam. E que hoje você vê, você consegue olhar: não, isso já não vai me desestabilizar, isso já não vai me abalar. As pessoas já sabiam, eu vou tocar no filho da diaconisa, aí mesmo já acabei com ela. Mas hoje tocam e ela sabe, há uma palavra a declarar diante dessa situação. Há uma palavra a ser lançada para reverter essa situação, aleluia. Porque é o Espírito Santo a se manifestar em nós. Já não somos nós, mas o Espírito a se manifestar em nós, amém? Porque havia pessoas que já nos conheciam como as fracassadas. Como aquelas que choram por tudo e por nada. Discutiu com o marido, pronto, uma semana mesmo é choro, não vai tomar banho, não vai comer. Aleluia! Mas com o Espírito Santo descobrimos o nosso valor. Aleluia! O Espírito Santo sobrevalorizou a mulher. Amém? Ele nos dá confiança de que aquilo que está mal, a qualquer momento vai se ajeitar. Amém? Aleluia. O Espírito é o mesmo, amém? Mas a cada pessoa, ele se revela conforme a nossa percepção. Aleluia. Nós normalmente, há quem não acredita que a mulher deve pregar na igreja. E eu, infelizmente, tive essa experiência. Logo que eu recebi a mensagem, estava com 2 pessoas. Eu disse: oh my God, aquela sensação, vou pregar. E uma das pessoas é de uma religião que não acredita que mulheres podem pregar. E logo bateu de frente comigo: não, tu não podes pregar. Mulher não pode pregar. Eu lhe disse: eu me recuso a acreditar que eu, carregando o Espírito Santo, e ele se manifesta em mim, eu não posso pregar. Eu até lhe disse: eu na minha igreja, nós podemos, eu não estou a pecar contra isso, porque lá aceitam. Se na tua não, eu respeito. Mas eu vou mediante a crença que eu tenho. Amém? Porque há quem, para ele, milagre já não existe. Deus não vai se revelar como Deus de milagre para essas pessoas. Amém? Se você não vê o Espírito Santo como teu consolador, ele não vai ser o teu consolador. Você vai estar sempre a procurar homens para te consolarem. E homens vão te aconselhar e por vezes não vais achar a paz completa. Porque a paz está no Espírito Santo, amém? Você vai inverter os papéis, você vai procurar as pessoas erradas. Porque há pessoas que pensam que o Espírito Santo é só a pomba, é só o fogo, para vir queimar. Amém? O Espírito Santo também nos enche de dons, amém? Todo e qualquer dom é a manifestação do Espírito Santo em nós. Aleluia. Todo e qualquer dom é a manifestação do Espírito Santo em nós. Amém? Na Bíblia tem uma mulher, Débora. Amém? Sei que conhecem a Débora. Aleluia.
uma mulher de grande estima na Bíblia, amém? Porque na fase em que Israel passava por uma opressão dos cananeus, aleluia, quando estavam na terra de Canaã, Deus levantou uma mulher, Débora, amém? A Bíblia no livro de Juízes, não precisam abrir, eu vou estar a ler Juízes 4:4. Diz o seguinte: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, amém? Naquele tempo era complicado uma mulher estar à frente de uma nação diante de muitos homens ali disponíveis, amém? Mas Deus separou uma mulher, amém? Que tu sejas uma mulher separada nessa noite, para Deus usar para solucionar problemas, amém? E habitava debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a juízo. Amém. Débora também era uma conselheira. Aleluia. Ela era uma conselheira do povo de Israel. Era juíza e profetiza. Amém. Porque eles estavam a passar por uma opressão. Era-lhes cobrado imposto. E isso na terra deles. Amém? Na terra que era deles. Como eles estavam a clamar pela intervenção de Deus, Deus achou uma mulher para solucionar. Amém? Aleluia. Deus achou uma mulher para solucionar. No capítulo 6, diz assim: enviou e chamou Baraque, filho de Abnoão, de Quedes de Anaftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Amém? Comparado ao exército dos cananeus, os israelitas eram poucos. Amém? Os cananeus eram um povo já com capacidade de guerra. Amém? Tinha um exército de guerra com 900 carros. Amém? Enquanto que os israelitas não tinham carros, não tinham armas, não tinham material bélico, mas eles tinham o leão da tribo de Judá. Amém? Eles tinham o rei dos reis. Aleluia. E disse, então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Isso para Débora, amém? Ele disse isso para Débora, não porque Débora era a juíza daquele tempo, mas porque ele viu em Débora a manifestação de Deus, amém? Porque ele viu da forma que Débora falou. Débora não falou por ela mesma, mas ela falou vindo diretamente uma orientação da parte de Deus, amém? E quando você é uma mulher diferenciada, quando as pessoas veem que tu carregas Deus, que aquilo que tu não falas na emoção, mas tu falas porque sabes quem testifica, as pessoas creem em ti, amém? As pessoas vão dar crédito em ti, aleluia. E disse ela: certamente irei contigo, pois não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Amém? Cícera era o comandante do exército dos cananeus. Aleluia. Ele é quem comandava esse exército. Mas Débora, devido à revelação do Espírito de Deus sobre ela, já havia lhe revelado antes mesmo de Cícera morrer, que não seria Baraque a matar Cícera, mas seria uma mulher a matar. Amém? Só Deus pode fazer isso. Aleluia. Nota-se que ela tinha uma intimidade com Deus. E Deus falava diretamente com ela. Amém? Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. Amém? Débora, uma mulher, foi à guerra. Amém? Qual é essa batalha que você até agora não enfrentou? Aleluia! Qual é essa batalha que até agora estamos a deixar para depois?
A batalha de Débora não era espiritual. A nossa às vezes é espiritual, amém? Mas às vezes nós estamos adormecidos, aleluia. Queremos deixar tudo para depois. Existem situações que só vai ter solução quando nós nos levantarmos, tomarmos a nossa posição e direcionarmos a situação, aleluia. Eu vou para o versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, seguiu a instrução de Débora, amém? Reuniu os 10.000 homens de Israel e foram até o local que Débora tinha lhes dito, amém? E o comandante Sísera, ao ouvir que os israelitas estavam reunidos, ele se enfureceu e foi lá ter com eles, amém? Mas só que os israelitas não se levantaram porque eles queriam. Não se levantaram por emoção. Levantaram-se por uma orientação de Deus, amém? Eles já sabiam que aquela batalha já estava vencida, aleluia. Porque a Débora já teve uma estratégia para atrair os inimigos, aleluia. Amém. E Baraque subiu, pôs dos carros e pôs o exército até Araçote dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar um só. Amém. Vê a grandeza do Deus que nós temos. Amém. O exército de Sísera eram munidos de carros de guerra, de mais de 900 carros, amém? E os israelitas só com a espada mataram até o último homem, amém? Sísera, vendo que o seu exército estava a ser derrotado, ele fugiu, amém? Desceu do carro e fugiu para uma cidade cananeia, aleluia? Onde ele encontrou uma mulher numa tenda. Acredito que essa mulher também era cananeia, amém? Acho que ele morreu na mão mesmo de alguém do seu povo, amém? E ele chegou já cansado, amém? A fugir. E disse para a mulher: dá-me, peço de beber um pouco de água porque tenho sede. Então ele abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. E há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém, responde tu então não. Amém? Sísera já estava a se esconder dos israelitas, amém? Porque sabia, se fosse apanhado, ia ser executado, amém? Aleluia. Então Jael, a mulher que lhe acolheu, aleluia. A mulher que ele pediu para lhe esconder. A mulher que lhe deu um lugar para descansar. Que lhe deu leite para beber. Amém? Tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte. E a pregou na terra, estando porém carregado de um profundo sono. E já cansado, e assim morreu. Amém? A palavra que Débora disse no princípio se cumpriu. Aleluia. Sísera morreu na mão de uma mulher. Aleluia. Quando Baraque seguia, saiu ao encontro. E Jael, a mulher que matou Sísera, foi ao encontro dele. Amém? E mostrou o corpo de Sísera. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim. Jabim era o rei de Canaã, dos cananeus, diante dos filhos de Israel, amém? E Israel foi liberto da opressão, aleluia. Israel foi liberto da opressão dos inimigos, por causa de uma mulher que esteve disponível, que foi uma mulher determinada, uma mulher cheia de ousadia, amém? Uma mulher que exerceu o espírito de liderança, aleluia. Existem mulheres que não acreditam que podem exercer um lugar de liderança, amém?
A Bíblia está nos mostrar uma mulher que exerceu o lugar de liderança para uma batalha, onde havia espadas, amém, mortes. Mas quando nós somos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, e conhecemos a voz daquele que nos fala, amém, nós nos movemos mediante a palavra que foi declarada para nós, aleluia. E assim Débora se moveu, amém, porque além de tudo ela teve fé. Porque para você se mover mediante uma orientação de Deus, é necessário você ter fé de que é Deus a falar, e se Ele falou, Ele vai cumprir, amém? Débora também mostrou-se sábia, porque os homens só agiram mediante a instrução de Débora, amém? Nós devemos ser sábias, devemos ser mulheres zelosas, amém? Mulheres que não se deixam levar pelas opiniões de fora, mas que antes de tudo você sabe o que é que Deus fala sobre isso. O que é que Deus quer de mim em relação a isso? Amém? Para assim podermos nos manifestar, aleluia. Mulheres celebram a independência, amém? Mas as mulheres cheias do Espírito Santo celebram a dependência dele, aleluia. Porque elas sabem, se tornando dependente do Espírito Santo, nada mais me para, amém? Aleluia. Até aqui é a palavra do Senhor, amém? Você pode aplaudir mais forte. Eu quero que rapidamente você levante as tuas mãos. Se você é mulher que está aqui nesse lugar, feche os teus olhos, não há nada para você ver nesse momento. A serva de Deus vai orar para que nessa mesma graça, e não só para mulheres, mesmo os homens que estão aqui, muitas das vezes o que nos falta não é o Espírito Santo dentro de nós, mas o que nos falta é a coragem de manifestar o Espírito que está dentro de nós. Você, não sei se você entendeu o que eu disse. Às vezes o que te falta não é o poder, porque o poder já está aí dentro. Às vezes você precisa de ter a coragem de dar o primeiro passo. Pedro, sai do barco. Pedro, dê o primeiro passo. A graça está ali disponível para você andar sobre o mar, mas é você que tem que sair do barco. Então, rapidamente, nesse ponto, você vai orar e as pessoas aqui dentro da igreja vamos estar a orar em línguas e você vai estar a decretar essas palavras que há mulheres que estão aqui dentro que tudo que precisa é dar o primeiro passo, é agirem na mesma dimensão que Débora agiu, é agir na mesma coragem, na mesma boldness. Homens que também estão aqui dentro, que precisam ter a audácia, a autoridade em casa, na sua vida, nas situações em que estão a viver. Alguém está a orar no nome de Jesus Cristo. Senhor, que na noite de hoje Tu possas levantar mulheres audaciosas, mulheres que não temem a nada, mulheres cheias de Ti, mulheres com coragem de ir na linha de frente, mulheres com coragem de se levantar para abater inimigos, mulheres com coragem de se levantar para defender a sua família, mulher com coragem de se levantar para defender essa nação, mulheres que sejam vozes de Angola, mulheres que possam ter voz sobre esta nação, mulheres que possam ter voz sobre as suas casas, mulheres que possam ter voz sobre as suas famílias, pelo poder que há no santo nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito de autoridade, manifesta-te hoje, manifesta-te hoje, faça jorrar sobre elas um novo manto, um novo mover, que todo medo seja retirado, toda falta de coragem seja retirada, tudo quanto é impedimento para que elas dão um passo, para que elas possam se mover.
hoje seja retirado e haja sobre essa atmosfera. Corroboshata, Irama corrobosite, Irama corrobobosata. Mulheres que se levantam com autoridade. Mulheres que se levantam com autoridade. Hoje, Senhor, começa a levantar mulheres. Levanta mulheres com coragem. Levanta mulheres com audácia. Levanta mulheres que não digam não. Mulheres que estão preparadas. Senhor, começa a capacitar mulheres. Começa a capacitar mulheres. Começa a encher mulheres. Que mulheres sejam cheias do teu Espírito para se manifestar naquilo que o Senhor já preparou. Naquilo que o Senhor já preparou. Caramacô. Mulheres se movimentam para os teus propósitos. Em o nome do Senhor Jesus. Alguém aplauda bem forte a vida da ministra Marlete. Que palavra bem forte, igreja. Come on somebody, come on. Bem forte, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Shalom Adonai Mive. Amém, aleluia. A igreja pode tomar, por favor, o seu assento. Gostaria de felicitar a todas as mulheres e aos homens também, amém? Mas em especial às mulheres, em especial a nossa mami querida. Um feliz dia da mulher, amém? Quero glorificar a Deus primeiramente pela minha vida, pela vida do pai e da mãe, nossos pais espirituais, pela oportunidade de me concederem o púlpito nesta noite, amém? Você que pode baixar a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Pai, nós te glorificamos pelo dia de hoje. Damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Oh, Senhor, te damos lugar, Pai Santo. Espírito Santo, toma a primazia. Que possas ministrar, que possas ensinar, possas falar. Leva cativo, Senhor, toda a mente aqui presente, a tua obediência. Sejas tu, Senhor, conosco nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Hoje eu venho trazer um tema. Quero agradecer ao pai e à mãe por este tema, que é falar sobre o temor. Nós estamos no mês do temor, amém? E eu venho hoje dar uma palavra sobre a mulher que teme a Deus. Amém? Amém. Bem, o mundo nos apresenta uma definição de temor, que o vocabulário nos traduz a palavra temor como sendo medo ou pavor de alguma coisa. Muitos de nós aprendemos que temer é ter medo, é ter pavor de alguma coisa. Mas no realmo espiritual é um pouco diferente disso. Para não dizer é 100% diferente disso. A palavra temor, temor a Deus, falando propriamente de temor a Deus, significa reverência, significa respeito, significa reverenciarmos aquele que nós conhecemos como nosso Criador e Salvador, amém? Aquele que é o nosso Deus. Então o temor, vem aqui a palavra temor, e o temor que eu quero apresentar nesta noite, o significado verdadeiro da palavra temor, a mulher que teme a Deus. Esse temor não é um temor de medo. Muitas vezes nós dissemos que nós amamos a Deus, e a palavra temor está relacionada com a palavra amor, porque o que o mundo nos apresenta é a palavra temor sendo entendida como medo, e às vezes faz um pouco de confusão a algumas pessoas, e eu me pergunto, como é possível eu amar alguém e ter medo dessa pessoa? Como é possível eu amar e ter medo ao mesmo tempo? Então o temor que nós estamos a falar na noite de hoje não é um temor de medo, porque nós amamos ao nosso Deus. Eu digo, eu amo a Deus, mas eu venho perguntar nessa noite, mulheres, será que nós amamos a Deus como realmente dizemos? E será que ao afirmarmos que amamos a Deus, nós temos temor a Ele? Será? Amém? A igreja está comigo, amém? Como eu já disse, o temor a Deus vai exigir de nós uma certa maturidade. Por quê? Porque nós, ao dizermos, eu afirmar que eu temo a Deus, eu preciso entender quem é Deus para mim.
Porque o temor a Deus é reverência a um ser que é superior, que está acima de todas as coisas. Amém? E eu, ao me achegar a um ser, ao Criador do mundo, ao Deus que está acima de todas as coisas, se eu não tiver temor, eu vou agir pela minha própria vontade. Se eu não tiver temor, eu não vou fazer a obra com zelo. Se eu não tiver temor e afirmar simplesmente que amo a Deus, será uma palavra vazia, sem prática, sem aquilo que se espera de uma mulher que teme a Deus. Homens, perdoe-me se eu tiver me dirigir muito às mulheres, é porque hoje... Mas podem mergulhar, amém? Podem mergulhar, amém? Até porque nós viemos de vocês, amém? Estamos juntos, amém? Então, como eu já disse, algumas pessoas têm essa dificuldade por pensarem que temer é ter medo. Mas hoje nós já vamos entender que temor a Deus não tem nada a ver com medo, amém? Tem a ver com reverência que nós temos àquele que é todo-poderoso, aquele que nos deu a vida, amém? Temer a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. Se nós não tivermos temor a Deus, não teremos como amar a Deus acima de todas as coisas. Podemos até ouvir, como muitas vezes ouvimos de algumas pessoas, Deus, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas isso só fica realmente patente na nossa vida se nós entendermos o que é temor e entendermos quem é o Deus que nós buscamos, amém? Eu vou aqui diferenciar, existem dois tipos de temor. Como assim? Existem dois tipos de... Há o temor, que é o temor do ímpio, amém? O ímpio, ou pecador, vamos dizer assim, todos nós somos pecadores, mas existem pessoas que estão conscientes de que estão a pecar ou a fazer coisas erradas. Ele simplesmente diz, vai temer a Deus por um certo medo de ser castigado por causa daquilo que ele está a fazer, por causa das coisas erradas e da forma que ele está a proceder. Então, como ele sabe, ele tem conhecimento de que Deus pode sentar a mão sobre ele, então ele, no momento em que ele acha que precisa do favor, do perdão, da misericórdia de Deus, ele vai temer. É um temor fingido. E existe o temor verdadeiro, que é o temor que os crentes verdadeiros têm pelo nosso Deus, amém? Que é o temor, amém? Amém? Esse temor é demonstrado verdadeiramente por todos os cristãos, por aqueles que acreditam que sem temor é impossível agradar ao nosso Deus. Se não tivermos temor, nós não vamos respeitar nem Deus e nem as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para nos orientarem, amém? Se eu não temer a Deus, não tem como eu honrar, não tem como eu concordar ou agir de acordo aos princípios estabelecidos por esse mesmo Deus, amém? Então o temor do crente verdadeiro é o temor que se alinha ao verdadeiro sentido da palavra temer a Deus, amém? Que é a nossa porção, amém? O mivo teme verdadeiramente a Deus, amém? Amém. Aleluia. Onde é então que a mulher entra? Amém? Onde é que a mulher entra? O nosso tema é a mulher que teme a Deus, amém? Convido a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis 2, verso 18, amém? Gênesis 2, verso 18. Bom, aqui a palavra nos fala um pouco sobre a criação da mulher, amém? Eu vou ler. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Em algumas versões aparece adjuntora, noutras versões aparece auxiliadora e em outras versões acredito que aparece alguém diante dele, amém? Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, amém? Essa é a primeira parte de como a mulher foi criada. Igreja, em toda a criação de Deus existe perfeição, amém? Deus não criou a mulher porque viu em Adão um erro, não. Deus não criou a mulher por achar que tinha feito algo que não prestava, porque em toda a criação de Deus, como eu já disse, Deus não falha.
Ele criou a mulher para ser ajudadora, adjuntora, auxiliadora, aquela que ajuda o homem. Nós aprendemos na pregação com a nossa mãe que a mulher foi formada, foi tirada da costela do homem. Amém? E a costela é parte do corpo do homem que não está, nem Deus não tirou dos pés para não nos sentirmos abaixo dos homens, nem da cabeça para não sermos superiores. E aqui a palavra de Deus diz que esteja como diante dele. Diante é ao lado, diante está com ele. Amém? Então Deus criou a mulher não para vir para sobrepor, não como forma de completar um erro, não. Deus criou a mulher porque Ele viu que precisava de mais alguém, que esse alguém era muito especial, amém? Então mulheres, nós fomos criadas para sermos adjuntoras, ajudadoras, amém? Mais à frente no verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Amém, igreja? Aleluia, 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 amém. A mulher que teme a Deus, existem características que uma mulher temente a Deus deve apresentar. A mulher temente a Deus precisa de ter algumas características, porque isso vai refletir aquilo que ela realmente, a forma que ela realmente se apresenta diante do Deus que ela diz temer, que ela afirma temer, amém? Bom, antes de falar das características, vou aqui fazer menção a algo extremamente importante. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor, em Provérbios 9:10, é o princípio da sabedoria. Amém? Princípio da sabedoria. Isso quer dizer que se o temor de Deus é o princípio da sabedoria, princípio é início de tudo. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Eu estava com Deus. E o verbo era Deus. Amém? Quer dizer que princípio é o início de tudo. Isso nos faz entender que para nós termos sabedoria, mulheres, para termos sabedoria, precisamos temer a Deus. Porque sem temor é impossível termos sabedoria. Amém? É o que a Bíblia está aqui a nos dizer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que o temor a Deus é o fundamento, é o único fundamento verdadeiro para o conhecimento. Porque sabedoria é conhecimento. Conhecimento vem através da palavra, do entendimento. E a palavra é Jesus. Amém? E a Bíblia nos diz que Cristo vive em nós, amém? Cristo vive na mulher, amém? Se sabedoria é Jesus Cristo, porque é a palavra. E a sabedoria vem através do entendimento. E esse entendimento só virá. Nenhum anjo vai vir e abrir a Bíblia para nós termos conhecimento. Deus nos envia profetas, Deus nos envia líderes, Deus nos envia pastores. Mas mesmo os nossos pastores, os nossos líderes, nos passam orientações. Amém? E temos que ser nós a mergulhar, a aceitar e a cumprir essas orientações que nos são passadas através da boca de Deus, através dos nossos orientadores. Amém? Princípio da sabedoria. Amém? Já disse que o temor de Deus é o fundamento, é o único fundamento para nós ter, para o verdadeiro conhecimento do ser humano. Amém? O salmista escreve ainda que são sábios todos aqueles que cumprem os mandamentos divinos pelo temor de Deus, em Salmos 101:10. É o que eu acabei de dizer. Amém? Nós temos que cumprir os princípios divinos. Se nós não cumprimos os princípios divinos, nós não temos como afirmar que nós tememos a Deus. E isso eu volto a dizer o que eu já disse lá mais no princípio. Precisamos entender quem Deus é para nós. Nós só vamos ter consciência do Deus que nós buscamos e dissemos que tememos quando entendermos quem Deus é para nós. Um Deus que criou um ser para ser auxiliadora, para ser adjuntora, para ser ajudadora e para estar diante do ser que Ele criou primeiramente. É porque algum valor real a mulher tem. Amém? Amém. Por isso é que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece não por falta de oração. O povo não perece por falta de jejum, é por falta de conhecimento. E Satanás sabe que o conhecimento é importante.
Satanás sabe que se a pessoa tiver conhecimento, que se o cristão tiver conhecimento da palavra, ele não terá como, pode até mexer, mas simplesmente vai balançar, nunca nos vai derrotar. Mas se nós não tivermos conhecimento, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, nós vamos perecer e ali muitas coisas amargas podem advir disso, amém? Bom, vou aqui destacar algumas qualidades de uma mulher que teme a Deus. A mulher temente a Deus não anda ansiosa em relação ao futuro. Amém? Mulher que teme a Deus, ela sabe em quem ela confia. Ela não fica ansiosa por coisa alguma, ela sorri para o futuro. Como nos diz aqui a palavra de Deus em Provérbios 31, 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri para o futuro. Amadas no Senhor, Satanás às vezes balança a nossa vida. Amém? Ele balança diante da mulher leques de problemas do amanhã, te faz pensar que o problema que tu estás a viver agora vai te destruir. Satanás às vezes vem com coisas que te fazem crer que Deus não existe ou por algum momento se esqueceu de nós. Mas se nós tivermos conhecimento, nós vamos acreditar e vamos declarar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Se nós tivermos conhecimento da palavra, nós vamos crer que se Deus me chamou é porque Ele tem um propósito na minha vida. E não são as armadilhas ou as artimanhas de Satanás que vão me fazer desistir. Amém? Enquanto isso, eu vou sorrir para o futuro, independentemente do processo que eu estou a passar. Eu vou sorrir para o futuro, independentemente de eu estar a chorar agora. Porque eu sei e eu entendi aquilo que é o meu propósito e para o que Deus me chamou. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Amém. Outra característica, como eu dizia, Satanás, ele não tem medo nem da nossa unção, nem da nossa oração, não tem medo disso. Satanás era o querubim ungido da guarda. Então ele entende de unção, ele sabe o que é ser ungido. Ele tem medo que realmente você adquira a sabedoria. Essa sabedoria vem como? Através do temor. Amém? A sabedoria vem através do temor a Deus. Amém? E já frisei que a sabedoria vem através do temor, e esse temor vamos adquirir através do conhecimento. Amém? Aleluia. Amém, aleluia. Outra característica de uma mulher temente ao Senhor, ela tem sabedoria na prática. A mulher temente a Deus tem sabedoria na prática. Ela não fala por falar. Quando a mulher tem sabedoria, ela abre a boca com sabedoria. Ela age com sabedoria. Ela lida com as pessoas com sabedoria. Amém? Aleluia. Provérbios 14 vai nos dizer que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola derruba com as próprias mãos. Quer dizer que se eu não sou sábia, eu derrubo o meu lar, eu destruo o meu lar. A falta de sabedoria nos faz destruir aquilo que Deus instituiu para nos edificarmos. Amém? E quando nós temos sabedoria, nós sabemos não. Há mulheres amadas no Senhor, ou amados no Senhor, que às vezes o marido chega, ou o esposo chega, ou alguém, ou o pai ou a mãe, mas pronto, vamos falar propriamente do esposo, né? Por causa do versículo que estamos aqui a ler. O esposo chega com uma ideia, ou chega para conversar. E aquela conversa, por causa da falta de sabedoria de nós mulheres às vezes, a conversa se transforma em uma discussão. Automaticamente a falta de sabedoria vai fazer com que uma simples conversa possa se transformar numa briga, numa discussão. Eu estava, no dia que tivemos a pregação com a mami falou algo muito forte. Há mulheres que às vezes o marido chega e apresenta um projeto, e essa mesma mulher é a primeira a destruir o projeto que o marido vem lá apresentar. Nós não fomos chamadas para isso. Essa não é a porção das mulheres do MIV. Amém? Amém. Essa não é a nossa porção. Amém? Aleluia. Mas para isso é necessário, porque ninguém nos vai obrigar ou empurrar. Nós já estamos a aprender aqui que para uma das características da mulher temente ao Senhor é a sabedoria na prática. Então, com isso nós entendemos que nos mínimos detalhes nós devemos usar de sabedoria, até mesmo para nós conseguirmos resolver problemas. Existem mulheres que são chamadas, são levantadas para solucionar problemas. Não são só os homens, como acontecia
penso que há algum tempo atrás dava-se mais ênfase aos homens para resolver determinados problemas. Agora as mulheres são levantadas, são chamadas para solucionar problemas. E se a mulher não tiver sabedoria? Se não for uma mulher que teme a Deus? Amém? Amém, igreja? Outra característica da mulher que teme a Deus, mulher temente a Deus, é forte. Ela tem força, amém? Nos diz a Bíblia, em Provérbios, no mesmo capítulo, verso 25, reveste-se de força e dignidade. O versículo 17 diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ela é normalmente forte. É a palavra de Deus, amém? Quer dizer que quando Deus nos formou, Ele já pôs em nós uma capacidade de força, amém? Ele criou uma auxiliadora porque entendeu, Deus sabia que ao criar a mulher, ela será uma força, amém? Para ser adjuntora e ter força para auxiliar aquele que eu instituí como cabeça da sua casa. Mulher não vem para destruir, mulher tem força para auxiliar o seu esposo em casa. Mulher tem força para auxiliar o seu chefe. Mulher tem força para auxiliar os seus pais. Amém, igreja? Então ela precisa ser forte, porque se não tiver força, de forma alguma ela pode dizer que teme ao Senhor. Amém? Outra característica da mulher temente a Deus, ela não vive em função de si mesma. A mulher temente a Deus é totalmente dependente de Deus. Amém? Ela sabe que não é pela sua força. Acredito que muitas mulheres, assim como eu, podem testemunhar que há situações na nossa vida que se não fosse Deus, nós não conseguiríamos ultrapassar. Nunca. Se não fosse a mão de Deus, nós nem aqui estaríamos. Amém? Se não fosse, então como não ser dependente total daquele que nos formou e nos chamou, amém? Então a mulher que teme a Deus é totalmente dependente desse mesmo Deus que a formou, amém? A mulher que temente a Deus é outra característica, ela tem fé inabalável, amém? O temor a Deus ativa a nossa fé. Quando nós tememos a Deus, a nossa fé é ativada. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não ouvir a palavra dos amigos ou das amigas, não ouvir e ouvir as músicas do mundo, não ouvir e ouvir conselhos de pessoas que se calhar vão te aconselhar mal diante de alguma situação ou daquilo que a pessoa realmente precisa. Então, o temor a Deus vai ativar a nossa fé. Confiarmos nele para aquilo que nós estamos a passar. Termos fé em Deus, naquele que nos criou e entregarmos tudo somente a Ele, amém? O que é que eu aprendo com isso? Nessa noite eu quero passar algumas coisas que eu pude aprender com esse tema. Eu aprendi que uma mulher temente a Deus, ela carrega em si humildade. A mulher temente a Deus é humilde. Amados no Senhor, nenhuma mulher, ninguém que teme a Deus tem falta de humildade. Porque a falta de humildade vai nos fazer pensar que nós podemos fazer e viver conforme bem entendermos. Que nós não precisamos de Deus para nada. Vou dar o exemplo de Maria. Virgem Maria. Existiam outras mulheres, existiam outras virgens, existiam outras moças. Mas ela achou graça diante dos olhos de Deus. Virgem Maria foi escolhida por Deus para dar vida ao Salvador do mundo. O maior exemplo de humildade para mim é da Virgem Maria. Por quê? Mesmo ela sendo escolhida por Deus para dar vida ao Criador, ela não se vangloriou. Ela não se achou melhor que as outras. Maria nunca em nenhum momento disse: eu agora, como muitas de nós às vezes, só a ocupar determinados cargos. Eu fui ungida, eu agora sou diaconisa, não olho mais para a irmã Esmeralda, nem posso passar mais ao lado dela, porque eu agora, meu Deus, eu agora sou. Falta de humildade. Não posso falar mais com Cicrano, não posso nem cumprimentar o irmão que eu sei que vive num lugar que eu desprezo. Virgem Maria nunca, em nenhum momento ela se sentiu superior aos outros. Simplesmente ela aceitou. E ela disse: a minha alma engrandeça ao Senhor. Amém? Será que nós temos feito isso? Amém? Maria cantou simplesmente: a minha alma engrandece ao Senhor. Será que eu tenho falado isso para o meu Deus que me escolheu, que me ungiu?
Será que temos dito, Senhor, eu te agradeço porque achaste graça, porque me escolheste para ser diaconisa dessa casa, porque me escolheste, Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, porque me escolheste e me ungiste como presbítera dessa casa, como ministra dessa casa, como levita dessa casa. Será que nós temos dito isso ao Senhor? Será que temos cantado como Maria? É um ponto para refletirmos, porque muitas vezes nós pensamos que falta de humildade é apenas deixar de fazer certas coisas, mas quando nós não falamos e não fazemos, não temos gratidão por Deus, também não estamos a ser humildes. Amém? Outra coisa que eu aprendo com esse tema: a mulher temente a Deus, ela é perseverante, sempre é perseverante. A mulher que teme a Deus vai perseverar como Ana. Ana nunca desistiu. Ela vai entender. E se Ana não continuasse a orar, ela não iria perceber que estava a orar de forma errada. Você só percebe que está a orar de forma errada quando você está a orar. Se você não estiver a orar, amada no Senhor, você não vai perceber que afinal deves trocar o vocabulário. Amém? Aleluia. Ana entendeu, mas ela só entendeu isso porque ela não desistiu. Ela entendeu, eu tenho que trocar aqui, a estratégia tem que ser outra. E se não tivermos sabedoria? E se não tivermos humildade? E se não tivermos temor a Deus? Nunca vamos entender. Porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor. E a sabedoria é entendimento. E entendimento vem através da palavra, amém? Da palavra que é Jesus, amém? Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com isso: a mulher que teme a Deus é corajosa. Ela é corajosa porque sabe e entende que se eu temo a um Deus, a minha força só, eu não vou conseguir apenas com a minha força. Não consigo. Há situações que com a minha força eu não consigo. Eu preciso de ter coragem para enfrentar determinadas situações. Satanás às vezes nos apresenta a vida, às vezes, mesmo o próprio Deus às vezes nos põe em teste. Se eu não tiver coragem para enfrentar aquilo, eu vou estar desalinhada do meu propósito e vou falhar num determinado ponto. Amém? Então é preciso termos a coragem de Maria Madalena para superar o passado. Amada do Senhor, não importa qual foi o teu passado, não importa onde você se encontra nesse momento, a disponibilidade, amém? Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Muitas de nós, se calhar, se passássemos por tal coisa, tal situação, teríamos até vergonha de vir à igreja. Vão me rir. Me viram eu a ser liberta. Viram Jesus, viram o Pai a fazer uma libertação e eu caí, e eu transpirei, e eu babei, e eu chorei. Então tenho vergonha de ir para a igreja. Não. Coragem de Maria Madalena, que mesmo passando por tudo aquilo, ela levou o Evangelho de Deus adiante. Não teve receio. Amém? Ela foi em frente, independentemente do seu passado, amém? Amém, aleluia. E nós precisamos ser iguais a essas mulheres de força e coragem. E através da palavra nós vamos conseguir perceber. E isso nos dará força, porque nós vamos ler e ver que existiram mulheres realmente que tiveram uma coragem extraordinária. Por quê? Porque elas dependiam de Deus. Porque elas não dependiam da própria força, elas temiam a Deus. Elas entenderam que o Criador, aquele que pode todas as coisas, é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Amém? E nós somos águias. Águias têm força. Amém? Águias não ficam no chão. Amém? Nós somos águias, por isso nós não podemos, aliás, temos que nos cingir de força para conseguirmos ultrapassar as barreiras e vencermos. Amém? O temor a Deus, outra coisa que eu aprendo com esse tema, vai exigir de nós uma sabedoria. O temor de Deus exige sabedoria extrema para superar as crises, vou assim dizer. Bom, aqui vou dar o exemplo de uma mulher também da Bíblia, que a Bíblia nos conta, que foi Miriam. Amém? Nós conhecemos a história de Moisés e tudo mais. E Miriam era irmã de Moisés. Miriam teve a ideia de seguir. Amém? Seguiu, né, quando Moisés foi posto no rio, ela seguiu, acompanhou e viu. Se Miriam não seguisse o barquinho, ela não teria visto que a filha de Faraó foi quem ficou com Moisés, amém? E ela seguiu e teve a ideia de chegar até onde ela sabia que representava risco para ela, mas ela não teve medo.
mesmo com a idade que tinha, ela já estava munida de algo que só vem do nosso Deus, amém? Porque ela não tinha maturidade talvez suficiente, mas ela já estava munida de algo que Deus colocou em nós quando Ele nos formou, amém? Então ela teve a ideia de perguntar se poderia arranjar uma ama para aquele bebê. Já pensando na sua cabeça que se a resposta fosse sim, ela já teria a própria mãe de Moisés, que seria introduzida lá dentro, amém? Seria introduzida, então ela teve essa ideia, ela teve a capacidade, amém? Mesmo às vezes nos faltando algum discernimento, se nós temermos a Deus, automaticamente com a graça que já está depositada em nós, com aquilo que Deus já depositou em nós ao formar a mulher, nós vamos saber tomar a decisão certa, independente da nossa idade, independente da nossa inteligência, amém? Outra coisa que eu aprendo com isso, o temor, independente do seu estado atual, a mulher temente a Deus, ela teme a Deus independente do seu estado atual. Há uma mulher na Bíblia que inspira, eu acredito que assim como inspira a mim, inspira, que foi a prostituta Raabe. Ela era prostituta, mas em meio a uma situação difícil, o irmão dela estava para ser sacrificado e ela estava presa naquela masmorra. Ela não tinha, eles adoravam outros deuses e tudo mais, buscavam outros deuses, mas algo nela, algo tocou a ela e ela entendeu: a minha solução é clamar ao Deus dos israelitas, ao Deus que eu nunca busquei, mas eu entendi que a minha única solução aqui vai ser clamar a esse Deus. E ela clamou a Deus, ao Deus que ela não conhecia, mas ela entendeu que era aquele mesmo Deus que ela precisava clamar. Ela clamou a Deus e o seu irmão naquele momento, o rei mandou parar, por algum motivo mandou parar, e o irmão dela foi salvo, amém? O irmão dela não foi sacrificado naquele momento. E Raabe entendeu. Raabe foi a mulher que depois ajudou os espias, escondeu os espias que tinham que entrar, porque a terra prometida tinha que ser tomada. Ela entendeu que se há um Deus que me respondeu, mesmo eu não conhecendo, e esse tempo todo, mesmo eu sendo prostituta, mesmo eu estando na condição em que eu me encontro, afinal Deus responde. Deus não está importado, Deus não se importa com a condição que você se encontra, desde que a pessoa esteja disposta a mudar e entenda que esse mesmo Deus é capaz de me tirar desse lugar em que eu me encontro para me transformar em alguém melhor, amém? E foi isso que ela entendeu, amém? Então é um temor independente do estado atual da pessoa. Nós às vezes pensamos que temos que nos chegar a Deus, ou eu não posso servir, eu estou em pecado, não posso servir. Amados no Senhor, quando você se achega a Deus, não é Ele que fica sujo, é você que fica limpo. Quando nos achegamos a Deus, é você que fica limpo. Amém? Diz a palavra: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra, amém? A mulher temente a Deus tem fervor, ela é fervorosa, amém? Ela não é fria, não é morna, ela é fervorosa, amém? Temos o exemplo da mulher samaritana que encontrou-se com Jesus Cristo. Jesus profetizou algumas coisas para aquela mulher, amém? Independentemente dela de princípio não encarar aquilo muito bem, a mulher samaritana entendeu que há um homem que está a falar algo da minha vida, sobre a minha vida, mas cujo esse homem eu não conheço. Como é possível? Então aquilo transformou a vida dela e ela se transformou numa mulher fervorosa para levar adiante o evangelho, amém? Aleluia. A mulher temente a Deus é corajosa, tem que ser corajosa, amém? Ouvimos sobre a história de Débora. Débora foi juíza, foi profetisa e ela teve coragem. E muitos a procuravam para solucionar os casos que eram necessários, que alguém tinha que dar solução naquela fase. Caráter da mulher virtuosa, que a Bíblia não nos apresenta o nome, mas apresentava virtudes, amém? A mulher temente a Deus não pode ser uma mulher
que faz o que lhe apetece, que fala como bem entende. Não, ela precisa estar munida de virtudes, amém? Essas virtudes vêm através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa, é Deus, amém? Então ela precisa de ser virtuosa. A sabedoria, pronto, já para fechar, dizer o seguinte: a sabedoria nos alinha ao nosso propósito, amém? Ela molda o nosso caráter e ela também nos mantém no lugar aonde nós fomos chamadas para estar, amém? Há coisas que o inimigo vai tentar trazer, mas quando nós temos sabedoria, quando temos temor, que é o princípio da sabedoria, amém? Nós vamos ultrapassar e vamos dizer: eu não temo homem nenhum, eu não temo Satanás. Isso aqui para mim já não faz diferença, porque eu acredito e confio no Deus que me chamou para fazer e para cumprir esse propósito, amém? Então há 5 palavras-chave que eu quero aqui deixar, que são submissão, sabedoria, obediência, zelo e gratidão a esse Deus maravilhoso, amém? Bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus. Eu disse bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus. Eu quero que você, por favor, levanta as tuas mãos, baixa a tua cabeça e diga assim: Senhor, obrigado pela palavra que foi pregada nesse lugar. Quero que você comece a agradecer a Deus pela vida da ministra, pela vida da diaconisa, a mensagem que eles trouxeram sobre as nossas vidas. Já vamos mesmo acima praticamente da hora. Malacassura manacatore bedia do sata. Oh, fala com Deus, agradeça a Deus. Homem, você que esteve aqui, pregação não foi apenas para mulher, mas você aprendeu como dirigir a tua mulher, como opinar a tua parceira, como aconselhar as tuas filhas. Você aprendeu alguma coisa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que vocês estão aqui dentro, já estão cansados, já querem ir para casa? Amados, vocês sabem que nós teremos um culto, ou melhor, um jejum de 3 dias. E hoje, nesses 15 minutos que faltam, nós estaremos a orar para a preparação desse jejum. Eu disse orar para a preparação desse jejum. Amados no Senhor, quem não se prepara, não vence. Quem melhor se prepara, tem a maior chance de vencer o que for. Então, a nossa preparação vai sempre que definir a nossa vitória. Esse jejum que nós estamos a fazer na igreja, nós nunca fizemos desde que começamos. O jejum que nós vamos fazer esses 3 dias, por isso é que eu estou a dizer a algumas pessoas: você, se puder tirar férias, tire férias. Se puder ficar mesmo focada nesse jejum, nesses 3 dias, serão 3 dias da presença e da glória de Deus. E não é porque o profeta Márcio que vai estar aqui a gritar, não. Nesses 3 dias veremos a glória de Deus manifestada sobre esse prédio. Eu disse manifestada sobre esse bairro. Eu disse manifestada sobre esse lugar. Eu disse a glória tangível de Deus. Mas eu e você precisamos nos preparar. Será um jejum de intimidade com Deus. Eu e você vamos sair da teoria de um Deus que conhecemos apenas pela Bíblia. Não. Depois desses 3 dias de jejum, alguns, eu estou a falar para algumas pessoas, irão dizer: eu conheço o Deus que pregava, afinal de contas. Não, eu tive um encontro. O cristianismo tem estado fraco
Porque tem estado a faltar experiências. Hoje em dia nós somos movidos. Por favor, me dá um bocadinho mais de som aqui, porque eu não quero gritar. Hoje em dia nós somos movidos facilmente pelas situações, porque falta experiência. Eu não estou a falar a experiência do pastor. Eu não estou a falar a experiência do profeta. Não. Eu estou a falar a tua própria experiência. Não sei se tem pessoas aqui que querem dizer: Amém. Eu estou cansada de ver a presbítera aqui apenas a dizer que viu o anjo. Eu quero ver também. Eu quero tocar também. Estou cansada de ver a pastora apenas a testemunhar, a dizer que sentiu algo diferente. Eu também quero sentir isso. Escuta, não há nenhum homem de Deus que você vai falar dele na Bíblia que teve sucesso, que não teve antes uma experiência pessoal com Deus. Escuta, Jacó não estava a seguir o Deus de Abraão apenas. Jacó lutou com... Eu estou a falar para pessoas aqui. Jacó teve uma experiência pessoal. Uma experiência... Escuta, eu acredito que você é o Deus de Abraão. Acredito que você é o Deus de Isaac. Mas eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero ter uma experiência contigo pessoalmente. E Deus nessa geração final, Ele está à procura de pessoas com experiência. Escuta, eu não estou a dizer essa experiência apenas no teu sonho. Não estou a dizer a experiência de sentir arrepio. Não. Uma experiência transformadora. Que quando as pessoas te verem na rua, Ramalho, as pessoas virão. Escuta, oh my God. Esses 3 dias, o teu rosto vai brilhar depois desses 3 dias. Eu disse, esses 3 dias vai transformar o teu meio ambiente. Amém. Vai transformar a tua vida. Amém. Vai transformar a tua espiritualidade. Amém. Senhor, só tem estado a ministrar sobre esses 3 dias de Jesus. E eu não estou a falar isso para te motivar. Não. There's no motivation here. Não há motivação nesse momento. É a certeza do que Ele tem estado a nos dizer. Serão 3 dias onde você não vai amarrar demônio. Não vais pedir nada a não ser mostra-me a tua glória. Faça-me te conhecer. Resplandeça o teu rosto sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Eu quero sentir mais. Você vai ver que esse jejum é mais forte do que o partindo para o ataque. Jesus. Você vai ver que nesse jejum da glória, pessoas na tua família serão ajuizadas. Amém. Você vai ver que nesse jejum, o que você orava tanto, chorava tanto, por causa da presença. Escuta, o céu é onde Deus está. Você não entendeu o que eu disse? Jesus. Quando Jesus chegou, Ele disse, é chegado o reino dos céus. Jesus, onde Ele chega, Ele traz os céus com Ele. Oh, você não está entendendo o que eu estou a falar? Quando a presença de Deus estiver tangível na tua vida, em outras palavras, pastor, os céus têm que te assistir, porque eles assistem onde Deus está. Oh, você não está entendendo o que eu estou a falar? Chega uma fase que você entende que lutar contra os inimigos é bom, mas se tornar mais forte é melhor. Oh, você não entendeu o que eu falei? Chega uma parte que você se preocupa muito com os inimigos, mas chega uma outra. Você diz, não. E essa é a fase do nível para um encontro com Deus verdadeiro.
Profeta, minha vida anda altos e baixos. Tem vezes que eu estou bem, amanhã não estou bem. Falta um encontro real. Há encontros que te fazem nunca mais voltar para o pecado. Eu disse, há encontros que te fazem nunca mais voltar para o vício. Nunca mais voltar para o errado. Paulo, depois de se encontrar com Jesus, nunca mais matou ninguém. Eu estou a falar para pessoas aqui dentro. Moisés, depois de se encontrar com Deus, na sarça ardente, não matou mais egípcio, não foi mais para a casa de Faraó, foi diretamente para o teu propósito. Há pessoas que não estão a conseguir viver o propósito, porque falta essa vertente da glória. Falta esse encontro. Pessoas saem da igreja, deixam Deus, porque não há encontro, não há encontro. Não há encontro real com Deus. Não houve um encontro real. Saí daquela igreja porque não me profetiza. Saí daquela igreja porque não me falo com fulana. Não houve um encontro, baby. Quando você tem encontro com Jesus, menino Paulino, Pedro pode te criticar, mas Paulo não deixa de ser Paulo. Quando você tem encontro real com Deus, diga assim: oh Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fará nesses 3 dias. Eu não sei se tem pessoas com sede aqui dentro. Amados do Senhor, ministro Paulino, esse será o meu jejum, ministro Paulino. Não, escuta, eu não posso estar a ler coisas só do passado. E o pregador, o profeta sobe aqui e diz que nós estamos na melhor dispensação. E eu não estou a fazer coisas que Moisés fez. Eu não estou a ver resultados melhores do que lá. Alguma coisa está errada. E uma delas que está errada eu tenho estado a buscar mal o Deus que os antepassados buscavam bem. Esses homens entendiam desfrutar da presença de Deus mais do que pedir coisas. Que eles entendiam, com a presença de Deus eu tenho tudo. Por isso é que você nunca vai ver nenhum pedido de oração de Adão. Adão estava no Éden. E no Éden tem tudo. No Éden tem tudo. E você nesses 3 dias, você vai entrar no Éden. Eu disse, você vai entrar no Éden nesses 3 dias. Eu vou te pedir algo. Nesses 3 dias, não pede carro, não pede bem material, não pede promoção. Diga só: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua glória. Ai, 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 ai. Nesses 3 dias, câncer vão desaparecer. Miomas vão desaparecer. Nesses 3 dias, o que era impossível vai se dobrar no nome de Deus. Escuta, sabem por que eu estou a dizer isso? Porque quando é a glória de Deus que chega, até os sacerdotes caem. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Quando a glória de Deus invade o templo, ô levita, os que ministram para o povo caem. Deus fica o único a ministrar. Oh, você não está entendendo o que eu estou a falar? Durante esses 3 dias, quando você entrar pelaquela porta, você vai sentir uma atmosfera diferente. Esse lugar vai estar cheio. Pessoas que vão ser curadas sem ou pessoa que vai subir aqui anunciar a tua cura. Por quê? Porque Deus está na casa. Porque a glória está na casa e a glória invadirá o templo.
Escuta, esses 3 dias acontecerão coisas que vamos falar. Escuta, esse mesmo não foi o profeta que fez. Oh, é verdade. Tem um testemunho da nossa querida irmã que está ali sentada, depois da Santa Ceia de domingo. Um grande projeto, pastor. Santa Ceia da Graça. Se a graça funcionou, quanto mais a glória. Ela está aqui dentro, homem de Deus. Está a tomar a ceia ou vai tomar a ceia, está a ouvir a palavra. Ela quer sair já porque está a lhe ligar para lhe dar a resposta do projeto. No domingo. Escuta, não foi na segunda-feira, no domingo. E ela disse, não, deixa mesmo acabar bem um culto. Se você mudar o teu foco, você vai mudar o teu resultado. Se você tirar os olhos das coisas humanas, das coisas terrenas, você vai mudar o teu resultado. É o que está faltando a muito de nós. Alguns de nós que vos falamos, já não oramos para certas coisas. Há certos pedidos de oração que saem da minha boca simplesmente por causa do povo. Mas não é por causa de mim. Porque eu entendi que isso que eu estou a pedir, há algo que atrai isso sem eu precisar abrir a boca. Escuta, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e o resto. Você não está entendendo o que eu estou a falar? O resto não é você que vai buscar. O resto é o dono do reino que vai te acrescentar. Mas nós não, estamos aí buscar o resto para o reino ser acrescentado. Não, ninguém acrescenta o reino. O reino é prioridade, pastor. Diga assim, ó Senhor, nesses 3 dias, dá-me a graça necessária, o favor necessário para uma experiência jamais vista que um dia eu vivi. Eu quero viver algo novo, algo que eu nunca vivi. Nesses meus anos de cristianismo, eu quero viver. Diga assim, meu pai, eu renuncio qualquer coisa que me torna indiferente à tua presença ou à tua manifestação. Qualquer coisa em mim que me torna indiferente da tua presença ou da tua manifestação, seja arrancada em nome de Jesus Cristo. Vamos, eu trouxe 10 pontos, mas vamos só orar mais um. E depois, a próxima quarta-feira, vamos continuar a orar. Aleluia. Amado José, eu não quero que você pense em mais nada. Hoje é dia que? 9. De dia 9 até o dia 23, na tua cabeça só está esses 3 dias. Deus não me vai passar desses 3 dias. Você vai começar já a se preparar. Se a coisa que você... O grande problema da igreja, queremos se preparar no momento de se manifestar. É quando você vê a situação aconteceu, você começa a orar em língua para sentir arrepio. Não. Aquela situação já tinha que te encontrar arrepiado. Aquela situação já tinha que te encontrar on fire. Macadura patalaha celebedicara. Você já está on fire. Por isso, quando Jesus descia ao presbítero, pastora, quando Jesus descia, Jesus, só uma palavra. Por quê? Ele já está quente de onde ele está descendo. Então quer dizer, esses 3 dias de jejum vão te encontrar já aquecido.
poder acordar de madrugada, acorda. Senhor, as palavras do teu servo estão declarando. Adelaide, você está a ouvir bem? Está a escutar bem? Evanira, esse é o teu jejum. De todo o jejum que já fizeste em toda a tua vida, de todo o jejum que já fizemos no MIV, esse tem que ser o teu jejum. 3 dias debaixo da glória de Deus. 3 dias debaixo da glória de Deus. Experiência com Deus. Voltar ao primeiro amor. Voltar à sede, à fome. Voltar ao verdadeiro temor a Deus. Quem vai participar nesse jejum? Deixa-me te ver. Quem vai participar nesse jejum? Nesse momento eu quero orar porque muitos de vocês, já terminar, muitos de vocês, quando é fase de jejum, tudo começa a aparecer. Lembra? Tudo isso que eu lancei profeticamente, as trevas vão querer se levantar para te atacar e te distrair para você não estar aqui. Mas você precisa que resistir. Há pessoas na igreja que quando eu anuncio o jejum, todos os problemas começam a se levantar. Por quê? É a força maligna. Aquele espírito maligno que não quer que você participe do jejum. Mas nesse jejum, pastora, vão me trazer arrastado toda estratégia satânica para me impedir de participar nesse jejum. Toda distração, toda má notícia seja quebrada e cancelada. Alguém está orando no nome de Jesus Cristo. Alguém está orando no nome de Jesus Cristo. Saca paradusita. Quebra, má notícia, distração, marido se levantar, mulher se levantar, confusão na família, qualquer coisa, o inimigo tentar se levantar, está a ser quebrada, está a ser cancelada, está a ser impedida. Não aceita isso em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Alguém aplauda fortemente. I'm on fire. Vocês já podem ver como é que o meu espírito está para esse jejum. Por favor, não perca esses 3 dias. Convide as pessoas que você sabe que devem estar nesse jejum. Pessoas que já não querem ter comunhão com Deus. Pessoas, tudo vai se manifestar aqui. Profético será strong nesses 3 dias. Forte, forte. Vocês vão me ver a profetizar como nunca viram antes nesses 3 dias. Não falta. Não falta. Serão 3 dias de conhecer a pessoa que chamamos de Deus. Será o marcar de uma história, de uma nova caminhada com Deus. E muitos de nós, às vezes mesmo na coisa que estamos a pregar, já não acreditamos. Fizemos só por religiosidade. Não há experiência, meu amigo. Não há experiência, mano. Eu acredito em Jesus, mas nesses 3 dias vai começar um avivamento em Angola por causa desses 3 dias. Oh, você não ouviu o que eu disse? Vai começar um reavivamento em Angola por causa desses 3 dias. Os avivamentos de outras cidades não pensam que começaram nos estádios. Oh, em sítios assim mesmo, tipo MIF. Pequeno, mas onde o Espírito está presente.
Amém? Você que pode, mais uma vez vamos aplaudir a vida das servas de Deus. Ministra Marlete, a diaconisa Juricelma. Que palavra abençoada. Uau, uau. Uau, que palavra abençoada. Forte, muito forte. Muito forte. Então você já sabe, homem, já estavas com plano de não vir na próxima quarta-feira. Porque não, as mulheres é que estão a pregar. Não, vem, eu no final, às 19h30, eu subo sempre para orarmos para quê? E mesmo se eu não subisse, a palavra que está a ser pregada aqui está a ser muito abençoada, tanto para homens como mulheres. Prepara a tua oferta, já estamos no fim. Prepara o teu dízimo. Dizime. Você que puder, para esse jejum especial, aquilo que Deus colocar no teu coração. O profeta disse o quê? Aquilo que quer? Que Deus colocar no teu coração. Separe uma oferta para esses 3 dias de jejum. O profeta não está a dizer quanto, o profeta está a dizer, separe já, essa será a minha oferta para os 3 dias de glória. Eu estarei a selar no último dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uau, que bênção, que bênção. Todos já deram a sua oferta, seu dízimo. Vamos colocar em pé no nome de Jesus Cristo. Amanhã teremos Zoom. Mas não faltem, no Zoom nós temos estado a ensinar coisas relativamente ao temor muito importante. Você precisa ouvir. Você precisa, por favor, aprenda a estar onde está o teu pastor. Onde tiver o teu pastor, haverá sempre um pasto para ti. Mas nós não entendemos o que é ser ovelha às vezes. Escuta, no mundo normal, secular, lá fora, você é ovelha sem o teu pastor ao lado, significa que é perigo. Você entende o que eu estou a falar? Estou a falar na ovelha que é. Mas você vai dizer, profeta, Jesus é o meu pastor, amém, e nada me faltará, amém, Jesus é o teu pastor. Você precisa entender que o teu pastor, quando ele subiu, designou algumas pessoas para serem pastores de forma física para ti. Amém? A minha esposa está ali. Eu posso chegar extremamente cansado. Havia vezes que eu estou a sair da minha live, 22 e tal, e o meu pai espiritual para começar a live dele, eu cansado. Mas tenho que entrar, porque é o meu pastor. E às vezes há pessoas que vocês estão a pensar que certas pessoas que você assiste é o teu pastor, às vezes não. Teu pastor é quem Deus enviou para ti. Teu pastor não é a pessoa famosa no mundo gospel. Teu pastor é a pessoa que Deus enviou para ti. E muitos de vocês ainda estão perdidos nesse quesito. Vocês sabiam que, desculpa estar a falar isso nesse momento, mas tá. Vocês sabiam que no final das contas, a Bíblia diz que Deus vai cobrar ao pastor as almas dele. A Bíblia diz que os pastores velam pela tua alma. Se você tiver 5 pastores que falam sobre a tua vida, qual é o pastor que vai responder para ti no juízo? Vai ser o T.D. Jakes ou o Tiago Brunet? Eu tenho quem vai responder por mim. A pastora tem quem vai responder por mim. Profeta, é mal ouvir esses homens de Deus? Ouça. Ouça. Mas saiba diferenciar. Aqui dentro tem muitas mulheres, mas nenhuma é minha mulher. Porque eu sei diferenciar. A não ser a pastora. Saiba diferenciar. Eu que estava faltar algum de vocês. Eu podia estar a apontar. Mas às vezes eu não faço isso para você não pensar que nós te queremos só para nós. Não. Você não é nosso. Você é de Deus. Mas nós precisamos te dizer a verdade. Que o que está a faltar é ter uma voz. A Bíblia diz a boa ovelha, ou a ovelha, conhece a voz do seu pastor. Conhece a voz do meu pastor. Eu não tenho muitos pastores, só tenho um.
Você está a dizer jejum de 3 dias. Faça o jejum de 3 dias. Você está a dizer, vamos orar de madrugada. Acorda, mano. Na tua obediência.